Stanley Ipkiss era um funcionário de banco bem-humorado, mas ingênuo e inseguro. No trabalho, era constantemente ridicularizado, exceto por Charlie, seu colega e melhor amigo, que sempre tentava animá-lo e convencê-lo a sair de sua rotina. Charlie vivia convidando Stanley para o Coco Bongo, a boate mais famosa de Edge City. Certo dia, uma mulher deslumbrante chamada Tina Carlyle entra no banco. Stanley fica imediatamente encantado e, mesmo tímido, tenta impressioná-la com educação e profissionalismo. Para sua surpresa, Tina parece corresponder ao interesse. O que Stanley não imagina é que ela está ali amando de seu namorado, Dorian Tyrell, um gangster ambicioso que planeja roubar o banco para atrair seu chefe, o poderoso dono do Coco Bongo. Mais tarde, Stanley vai buscar seu carro na oficina, mas acaba sendo enganado pelos mecânicos e recebe um veículo em péssimas condições. Mesmo assim, decide ir ao Coco Bongo naquela noite. Ao chegar, seu carro sujo chama a atenção de forma negativa e ele acaba sendo humilhado na entrada. Charlie entra na boate com outras pessoas e, sem perceber, deixa Stanley para trás. Barrado pelo porteiro e envergonhado, Stanley ainda sofre mais um golpe do destino quando um carro passa pela rua e o molha com água suja da sarjeta. Logo depois, ele encontra Tina chegando ao local. Sem ter como entrar, Stanley se despede, constrangido, e vai embora sem saber que aquela noite ainda mudaria completamente sua vida. No caminho de volta para casa, Stanley atravessa uma ponte perto do porto quando, de repente, o carro quebra de vez. Tomado pela raiva e frustração, ele começa a chutar o veículo, piorando ainda mais a situação. Cansado, humilhado e se sentindo um completo fracasso, Stanley se encosta no parapeito da ponte, perdido em pensamentos. Nesse momento, ele acredita ver alguém se afogando no rio. Sem pensar duas vezes, corre para ajudar, mas acaba encontrando apenas uma estranha máscara de madeira boiando na água. Confuso, ele a recolhe e decide levá-la para casa. Ao chegar ao prédio, Stanley é imediatamente repreendido pela senhora Pinman, sua senhoria ranzinza, que o humilha e reclama de tudo. Mesmo dentro do apartamento, ele ainda precisa ouvir seus gritos por causa do barulho da televisão. Naquela noite solitária, sua única companhia é seu cachorro Mio. Ainda assim, a curiosidade pela máscara não sai de sua cabeça. Sem imaginar o que está prestes a acontecer, Stanley coloca a máscara no rosto. Em segundos, ele se transforma em uma criatura cartunesca de pele verde, completamente fora de controle, vestindo um elegante terno amarelo. Agora capaz de mudar de roupa, criar objetos e desafiar as leis da física, ele passa a se chamar de o Máscara. Tomado por essa nova personalidade, Stanley sai pela cidade e começa a descontar tudo o que sofreu. Primeiro, assusta a senhora Pinman, que acredita estar diante de um ladrão e tenta atacá-lo. O Máscara foge pulando pela janela e, mesmo caindo de uma grande altura, não sofre nenhum ferimento. Aos poucos, Stanley percebe que seus novos poderes lhe permitem fazer coisas impossíveis. Animado, ele decide usar essa força para se vingar dos mecânicos que o enganaram mais cedo. Na manhã seguinte, o detetive Mitch Calloway, tenente da polícia, chega à casa de Stanley para fazer perguntas sobre os acontecimentos da noite anterior. Ele quer saber se Stanley tem algum conhecimento sobre o misterioso vagabundo que teria atacado a senhora Pinman. Enquanto conversa com ele, Calloway nota o pijama de Stanley e memoriza a estampa. Aquilo poderia servir como prova de um suposto crime. No trabalho, Charlie percebe que Stanley está preocupado. O amigo acaba sendo repreendido pelo chefe devido ao atraso causado pelo interrogatório de Calloway na porta de casa. Charlie tenta defendê-lo, mas sem sucesso. Enquanto isso, Stanley descobre que Tina, sua cliente, é a mesma cantora que brilhou no show do Coco Bongo na noite anterior. Ele ainda sonha com ela, mas acredita não ter nenhuma chance de se aproximar, até que coloca a máscara e se transforma no Máscara. Com coragem renovada, Stanley decide ir ao show e finalmente se aproximar de sua amada. Enquanto isso, Dorian Tyrell sente o peso da ameaça de seu chefe Nico. O chefe descobriu o plano de Dorian de derrubá-lo e deixa claro que, se ele não deixar a cidade em uma semana, será morto. Mas Dorian não recua. Ele segue firme no seu plano e começa a arquitetar um assalto ao banco onde Stanley trabalha. O objetivo é tomar justamente os fundos de Nico. No mesmo instante, Stanley, já transformado no Máscara, invade o banco. Sem querer, ele acaba roubando a conta de Nico, pegando dinheiro suficiente para ir ao Coco Bongo e assistir à apresentação de Tina. Durante a confusão, os capangas de Dorian tentam realizar seu assalto, mas se veem frustrados pelo caos causado pelo Máscara. O barulho e a confusão no banco atraem a polícia. Trocam-se tiros e Freeze, um dos capangas, é atingido gravemente. Enquanto isso, Máscara, em sua limusine extravagante, chega ao Coco Bongo. Ele impressiona todos ao redor, mostrando suas notas de dinheiro como se fosse pagar a entrada do clube, mas na verdade distraindo o porteiro e distribuindo boa parte da grana para as pessoas na porta. Dentro do clube, Máscara observa Tina cantar, encantado, enquanto Dorian e seu capanga Orlando também assistem. A tensão cresce quando os comparsas de Tyrell aparecem, pedindo que Dorian suba ao escritório para socorrer Freeze, que foi baleado. Dorian tenta acalmar o amigo, mas é tarde demais. Freeze não resiste e morre. A morte de Freeze desperta uma fúria violenta em Dorian. Ele promete vingança contra quem provocou aquilo. Após se encantar pela performance de Tina, Máscara invade o palco. Ele faz a banda mudar a música para algo mais agitado e começa a dançar de forma exuberante com a cantora. Cada movimento é exagerado, quase impossível, mas Tina se deixa levar. Até que Dorian Tyrell surge, percebendo tudo. Ele reconhece que Máscara não só causou o assalto falhado, como agora está roubando a atenção de sua namorada. E Tina é forçada a se afastar, ainda confusa e encantada. Dorian e Orlando confrontam Máscara. Orlando dispara, mas a bala rasga apenas a gravata do Máscara, que cai ao chão. Curiosamente, o pedaço rasgado se transforma no pijama que Stanley usava antes de vestir a máscara. Dorian exige saber onde está seu dinheiro. Máscara, sem perder o humor, imita um banqueiro e tenta enrolar o gangster. Dorian não cai na trapaça. Ordena que Orlando abra fogo. Máscara desvia dos tiros com movimentos incríveis, girando e mudando de figurino várias vezes. Cada troca de roupa é mais absurda que a anterior, até que, vestido de cowboy, ele é atingido por 2 disparos e cai nos braços de Orlando. Ele encena dramaticamente uma morte iminente, comovendo Orlando, mas não Dorian, que observa entediado e enojado. Então, como num truque final, Máscara finge ter morrido.
morrido, e de repente recebe um Oscar, levantando-se para agradecer ao público imaginário que o aplaude. Dorian percebe a farsa e, junto com Orlando, abre fogo novamente. Máscara pula pelas escadas do palco e consegue escapar no caos. No mesmo instante, Calloway invade o clube. Ele rende Dorian e Orlando, ordenando que larguem as armas. Suspeitando de envolvimento deles no assalto, Calloway mantém a pressão. Dorian insiste que Máscara não é aliado deles, mas Calloway permanece firme e escolta os gangsters para fora com seus policiais. O clube, agora vazio, é silencioso. Calloway percebe um pedaço de tecido caído no chão. Ele se abaixa e examina o fragmento, sem saber ainda que aquele pequeno pedaço pode revelar o segredo do Máscara. Baseado no pedaço de tecido encontrado, que se revelou parte do pijama característico de Stanley, Calloway começa a juntar as peças. A lembrança da estampa não sai da sua cabeça. Ele começa a suspeitar que Stanley seja, na verdade, o ladrão de bancos por trás da máscara. Sem perder tempo, retorna ao apartamento do banqueiro para interrogá-lo. Stanley finge desentendimento, tentando manter a calma, mas não consegue convencer o detetive. Enquanto isso, ele faz de tudo para esconder o dinheiro roubado, tentando evitar que qualquer suspeita recaia sobre si. No banco, Stanley enfrenta novamente seu chefe, que reclama do caos da noite anterior e insiste que ele deveria ter sido mais cuidadoso. Mas Stanley não se deixa intimidar. Com firmeza, responde à altura, colocando o chefe em seu devido lugar. Enquanto isso, Dorian, consumido pelo ciúme do Máscara com Tina e ainda enfurecido pelo roubo ao banco e pela morte de Freeze, decide agir. Ele ordena que seus capangas saiam à caça do Máscara e oferece uma alta recompensa para quem o capturar vivo. O anúncio se espalha pela cidade e Dorian ameaça Tina caso ela interfira de qualquer forma. Ciente de tudo, Tina visita Stanley no banco. Ela quer cancelar sua conta e fugir da cidade, mas antes deseja entender melhor a ligação entre o Máscara e seu misterioso apaixonado. Stanley, nervoso, inventa que o Máscara é um velho amigo seu e tenta arranjar um encontro noturno entre Tina e a Máscara. Mas ele teme que ela se apaixone pelo Máscara e não por ele mesmo. Confuso, não sabe como se apresentar sem revelar sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Calloway faz uma descoberta crucial. As digitais do Máscara batem exatamente com as de Stanley. Junto de Doyle, planeja agora espionar o rapaz e preparar uma emboscada. Mais tarde, Stanley decide consultar Arthur Newman, um psiquiatra que havia publicado um livro sobre máscaras. Ele descobre que a máscara pode ser uma criação de Loki, o deus nórdico das trevas e do mal. Naquela mesma noite em que adquiriu o objeto, Stanley estava em casa assistindo a uma entrevista do Dr. Newman sobre o livro. Curioso, decide mostrar a máscara ao psiquiatra para entender melhor seu poder. Mas nada acontece. Stanley experimenta a máscara diante de Newman e percebe que ela não surte efeito algum. Conclui que talvez a máscara funcione apenas à noite, já que Loki é um deus noturno. Newman, olhando para ele com uma mistura de dúvida e preocupação, chega a sugerir um sanatório. Stanley recusa, mas ainda houve um último conselho: encontrar Tina tanto como ele mesmo quanto como o Máscara. Naquela mesma noite, Stanley vai ao parque encontrar Tina. Primeiro aparece como ele mesmo, tímido, explicando que só quer garantir que o encontro dê certo. Mas em poucos instantes afirma que seu amigo, o Máscara, pode chegar a qualquer momento. Ele se esconde atrás de algumas plantas, coloca a máscara e surge como Máscara. Com charme exagerado e gestos intuitivos, tenta seduzi-la. Tina resiste, mas a atração entre os dois é inegável. Quando Stanley começa a se mostrar mais humano e Tina se impressiona novamente, a situação muda abruptamente. Calloway aparece e tenta capturá-lo. Tina foge assustada, deixando o Máscara sozinho para enfrentar a polícia. Doyle e outros oficiais revistam o Máscara, tirando de seus bolsos brinquedos, bugigangas, acessórios engraçados e até armas. Quando Doyle encontra um porta-retratos com a esposa de Calloway, o tenente perde a paciência. Aproveitando a distração, Máscara engana Calloway, Doyle e os demais. Em segundos, algema Calloway a Doyle e escapa correndo até os portões do parque, que lacra para prender os policiais dentro. Mas fora do parque, uma multidão de policiais bloqueia sua fuga. Sem perder o ritmo, Máscara se transforma em um dançarino de mambo com maracas nas mãos. Ele começa a dançar, hipnotizando os policiais com a canção Cuban Pitch, de Desi Arnaz. Em instantes, toda a força policial se vê contagiada pela dança, seguindo cada movimento seu. Durante a dança na rua, Calloway, Doyle e os outros policiais conseguem pular o muro do parque e se deparam com a festa. Doyle, o detetive, consegue quebrar o transe dos policiais e ordena que todos se preparem para perseguir o Máscara. O Máscara, ágil e imprevisível, consegue despistar a polícia e se esconde em um beco estreito. Ali, tira a máscara e volta a ser Stanley. Cercado e sem saber para onde ir, ele tenta se orientar, mas é rapidamente encontrado por Peggy. Juntos fogem, mas não antes de serem avistados pela polícia. Tiros ecoam pelos becos, forçando Stanley a correr como nunca antes. Ciente do perigo, Peggy leva Stanley a um depósito de impressos, onde ele finalmente se sente seguro por um instante. Lá, Stanley revela tudo o que está acontecendo. Cada perseguição, cada mentira. Em um gesto apaixonado, Peggy diz que ele é mais do que o Máscara faz dele, oferecendo uma aparente confiança e consolo. Mas naquele momento, sua lealdade vacila. Ela entrega Stanley a Tyrell, seduzida pela recompensa de $50 mil. Tyrell, embora tenha garantido a Peggy que não machucaria Stanley, engana-a. Seus capangas cercam Stanley e começam a torturá-lo, ameaçando jogá-lo em uma enorme máquina de impressão. Desesperado, Stanley percebe uma saída. Basta colocar a máscara no rosto para que funcione. Assim que a máscara cobre Tyrell, ele se transforma em um monstro verde, de voz grave e demoníaca. Nada parecido com o Máscara que Stanley conhecia. Os capangas, amedrontados, forçam Stanley a revelar onde está o dinheiro roubado durante o assalto ao banco. Quando a polícia chega, liderada por Calloway, o ex-banqueiro é preso, usando uma máscara de borracha verde que entregou sem perceber que selava sua culpa. No meio de toda essa confusão,
confusão, Milo, o fiel cão de Stanley, observa tudo de longe. Ele segue os bandidos e até presencia a prisão de Stanley. Nos becos atrás do presídio, Milo se aproxima da pequena cela privativa, onde Stanley é vigiado constantemente por um guarda. Stanley, percebendo o olhar leal de seu cachorro, diz que ele precisa procurar outro lugar para viver. Talvez outro dono. Mas Milo não se afasta. Ele fica ali, firme, ao lado de seu amigo. Quando Tina visita Stanley na prisão, ela já sabe a verdade. Stanley é o Máscara. Com os olhos cheios de determinação, ela conta que Dorian, agora com a máscara, planeja dominar a cidade, começando pelo Cocobongo. Stanley sente o peso da situação. Ele sabe o quão perigoso Dorian pode ser e, com urgência, aconselha Tina a fugir da cidade. Tina olha para ele e sorri. Grata. A gentileza e preocupação de Stanley a surpreendem, algo que nunca recebeu de Tyrell, que sempre a usou para seus próprios interesses. Ela diz a Stanley que ele não precisa da máscara para ser especial. Só ser ele mesmo já é suficiente. Após o fim da visita, Tina promete que mandará notícias quando estiver segura. Ao sair da prisão, tenta deixar a cidade, mas é rapidamente capturada pelos capangas de Tyrell. Ela é levada à força para um baile de caridade no Cocobongo, organizado por Nico, frequentado pela elite da cidade, incluindo o prefeito Tilton.